da gente começar essa exposição, tá bom? Vamos falar com Deus. Deus, nós precisamos que o Senhor nos capacite nesse momento. Algumas coisas bem difíceis vão ser ditas aqui e nós precisamos, ó Deus, estar com os nossos corações, com as nossas mentes concentradas. Então, tira de nós toda a distração e, por favor, me capacita, Senhor. Eu preciso ser objetivo, claro, eu preciso estar totalmente compatível com aquilo que está escrito na Tua palavra. Não deixe que as minhas convicções, aquilo que eu penso enquanto homem, atrapalhem, Deus, aquilo que vai ser dito aqui. Me mantém fiel à Tua palavra e, como dizia, muitos pregadores que, ao expor a palavra de Deus nesse texto, Senhor, me esconde atrás da Tua cruz e que a Tua cruz seja vista. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Nós estamos diante de um texto que ele é a conclusão de tudo que já foi dito até agora. Uma das partes centrais do texto é justamente a sabedoria. A sabedoria, ela foi explicada, que tipo de sabedoria é, lá no capítulo 1 de Tiago, num contexto de os irmãos terem que perseverar no meio da perseguição. Então, o capítulo 1 de Tiago vai falar sobre isso, sobre provações e sobre ter sabedoria. O que é a sabedoria divina? O que é a sabedoria que vem do céu? É a percepção da ação de Deus no mundo, no nosso meio, no mundo caído, em pessoas caídas. É essa percepção de que Deus está agindo e que os filhos de Deus precisam estar tendo ações, palavras e pensamentos que são compatíveis com o seu Salvador, com o seu Rei, soberano das nossas vidas. Nós somos cidadãos do céu e, como cidadãos do céu, nós precisamos que o nosso foco esteja no Senhor, que a nossa mente esteja no Senhor, mas também as nossas atitudes sejam pautadas naquilo que o Senhor quer que a gente faça. Olha, Tiago não está explicando isso à toa. Ele não tocou nesse assunto de novo à toa. Ele começa no versículo 13 com uma pergunta: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Lembram que algumas semanas atrás eu falei que existia no meio da igreja pessoas que se aproveitavam da sua posição, se aproveitavam porque eram pessoas que tinham dinheiro ou os próprios irmãos da igreja estavam favorecendo pessoas que... Só um instantinho, tá? Só desligar um som aqui. Então, estavam pedindo para... Pedindo não, me desconcentrei, perdão. Esses irmãos estavam olhando para as pessoas que tinham recursos e estavam valorizando essas pessoas mais do que os outros. E aí muita coisa acontecendo ruim dentro da igreja. E no meio disso tudo, Tiago está sendo muito duro e talvez ele estava orientando os pastores, aqueles que estavam responsáveis pelas igrejas, pelos irmãos que estavam dispersos, a liderança, a eles serem muito rígidos quanto a essas coisas ruins que estavam acontecendo. Muito rígidos mesmo. E talvez é por isso que ele diz o seguinte: não queiram ser vocês muito de vocês mestres. Lembra que isso foi exposto na semana passada? Esses caras, essas mulheres, eram mestres dos achismos. Eles queriam flexibilizar a palavra de Deus. Olha, não precisa ser tão duro assim, não precisa ser dessa forma. A palavra de Deus está dizendo isso, mas na verdade está vendo que o meu contexto aqui é esse, é diferente. Seria mais ou menos assim, explicando hoje, quando você tem um determinado texto da Bíblia e ele é exposto, aí você diz, o pastor foi muito duro, não é isso que a coisa quer dizer. Você começa a tentar flexibilizar o que você tem como uma verdade, você vai flexibilizando ela para você satisfazer nada mais, nada menos do que o seu coração pecaminoso. Toda vez que você flexibiliza a palavra de Deus, toda vez que você pega novas interpretações,
dúvidas sobre a palavra de Deus, quando ela está sendo muito clara, muito reta, muito objetiva, pode ter certeza absoluta, é a sua carne que você está querendo alimentar. Quando você diz, por exemplo, que a mentira, ela é pecado, ela inclusive ela está dentro do decálogo, como não podemos mentir, dar falso testemunho. Na verdade, está escrito nas escrituras sagradas. Porém, a gente admite as mentirinhas. E aí, quando a gente fala sobre isso, teve um certo momento, eu estava num culto de jovens e eu lancei a seguinte pergunta. Galera, vamos imaginar que todo mundo só falasse a verdade. Hipoteticamente, todo mundo começasse a falar somente a verdade. Eu perguntei para os jovens, e um levantou a mão e disse assim, vai se tornar um caos. Vocês têm ideia disso? O que ele quis dizer? Se falarmos a verdade, 100% verdade, o mundo se tornará um caos. Como assim? Né? Um versículo bem batido, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus é verdade. Deus não permite que seus filhos mintam. Por que flexibilizar? Por que contamos mentiras, por exemplo, irmãos? Vamos tentar analisar reputação. Não queremos que a nossa reputação seja atingida. Leu a Bíblia, irmão? Leu a Bíblia, irmã? Li, quando não leu. Para que essa mentira? Que funcionalidade tem essa mentira? Mas aí você não quer quebrar a reputação. Irmãos, você teve acesso a algum conteúdo? Irmão, irmã, você teve acesso a algum conteúdo que não era para você ver? Não. Pastor, não. Para que essa mentira? Parece que a gente está muito preocupado com a nossa reputação e parece que a gente está muito preocupado com conservar a nossa sabedoria. Aquela sabedoria que vem do mundo, as nossas convicções, aquilo que a gente acha ser certo, que a gente acha ser errado. A gente tem essas paranoias aí, achar que é o dono da razão. Você já conviveu com alguém que acha que é o dono da razão? Chato demais. O ser humano está certo todas as vezes e o resto está todo mundo errado. Complicado demais. E Tiago está questionando isso lá no meio do povo. Ele pergunta, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele pergunta isso. E aí, o interessante é que logo após essa pergunta, ele dá uma afirmação bem interessante. E essas afirmações, elas vão reger aqui a nossa mensagem. A verdadeira sabedoria se manifesta na prática. Então, isso aqui vai ser aquilo que vai direcionar, é a frase que vai direcionar o nosso estudo. Nós vamos ter que aprender sobre a verdadeira sabedoria. E aí, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Tiago é bem claro, que demonstre o seu bom procedimento. Então, deve ter o fruto dessa sabedoria na vida. Não é só de boca, falando coisas teologicamente certas. A gente, quando tem uma exposição na nossa vida da palavra de Deus, eu passei por um seminário e fiquei inicialmente no Palavra da Vida 3 anos, mas tinha feito seminário no Japão 3 anos. Então, conhecer a palavra é muito bom, mas há um perigo, sabia? Você pode pecar usando a palavra de Deus. O pessoal do seminário vai ficar assustado com o que eu disse agora. Como assim pecar usando a palavra de Deus? Eu vou exemplificar para vocês. Todo mundo conhece a história de Davi, o rei Davi. Né? Na escola bíblica dominical das crianças, falava sobre o rei Davi e o Golias, o gigante Golias. Essa é a história marcante nas EBDs de crianças. Né? O cara maiorzinho vai fazer o papel do Golias
e o menorzinho vai fazer o papel do Davi. Isso aconteceu em qualquer igreja espalhada pelo mundo. Mas se a gente vai aprofundar um pouco na história de Davi, tem uma parte que não é contada para as crianças, até mesmo porque as crianças não vão entender muito bem isso. Davi cometeu um adultério com uma mulher do seu amigo, chamado Urias, e essa moça se chamava Batseba. Tinha um momento ali, anualmente, que os reis eles saíam para a guerra. E Davi decidiu, de maneira unilateral, não sair para a guerra, ficar dentro de casa. E aí, naquele dia que ele acordou tarde, ele não tinha nada para fazer, estava todo mundo lá na guerra, e Davi estava de boa, nos seus lençóizinhos quentes, ele resolve dar uma passeada pela sacada do seu prédio. Aí, de repente, vê uma moça bonita, a Batseba. E aí, de maneira extraordinária, ele tem uma amnésia espiritual. Quem disse que ele não sabia que era a mulher do Urias? Morando do lado da casa dele, quer contar para mim que ele não conhecia a mocinha. Conhecia, até mesmo porque depois o próprio trabalhador do palácio disse para ele, olha, aquela lá é a mulher do Urias. Mas o coração do homem é enganoso. O coração do homem é extremamente perverso, apesar dele ser sábio. E aí, Davi chama Batseba para os seus aposentos e tem, não sei se uma tarde de amor com a moça. E o que acontece depois disso é que ela subitamente fica grávida. Bem, para resolver esse problema, Davi vai usar as escrituras sagradas. Olha o pensamento pecaminoso. Aprendam, pensamento pecaminoso. Olha, eu cometi um adultério. Ok, eu sei disso. Mas, se o marido morrer, não tem adultério. Porque ela não tem laço com ninguém. Ou, bem, se Urias vier para cá, a gente vai fingir aí que o filho é dele. Ele não precisa saber que o filho não é dele. Vai que, por cargas d'água, acontece uma mudança na genética e, de repente, o filho deixa de ser meu e passa a ser do Urias. Sabe, o pecado deixa o homem tolo, bobo. Começa a pensar umas coisas meio estranhas, só que Davi não contava com uma coisa, viu? Ele estava diante de um homem cheio de honra, um homem honrado, que disse o seguinte, não, voltar para minha casa de jeito nenhum. Os soldados estão lá na guerra e eu não posso ficar com a minha esposa, não posso desfrutar de conforto do meu lar. E aí Urias dorme lá fora, junto com os soldados, na parte onde os soldados dormiam. E Davi, inconformado, diz, rapaz, que cara chato esse Urias. Ele não consegue nem me obedecer, ele tem muita honra, ele é muito honrado. O pecado vai cegando a gente, irmãos. O pecado vai cegando e a gente acaba criticando quem é certo. A gente acaba criticando quem é honrado. E aí Davi tem um plano. Cara, eu vou encher a cara dele. Eu vou dar muito vinho para ele, ele vai ficar bebão. E aí não tem jeito, porque quando o sangue esquenta, de repente aí nesse momento ele vai ter desejos pela mulher dele. E aí a vida vai seguir seu curso normal. Coitado do Davi, ele estava diante de um homem honesto, honrado, que aí ele preferiu dormir na porta do palácio do que fazer besteira. Né? Dentro da cabeça dele aquilo era uma desonra para os soldados. E aí Davi critica em seu coração. Então não tem jeito, eu tenho que usar as escrituras sagradas agora. Olha a ideia de Davi. Bem, se ele não quis pelo lado bom, então vamos usar as escrituras. Se ele morre, não existe adultério. Então eu vou mandar ele para frente do fronte de batalha, porque ele vai ser morto lá na frente e eu não matei. Eu estou livre disso. Sabe quando você pega as escrituras e começa a flexibilizar para você pecar? É exatamente isso que Davi fez. Flexibilizando as escrituras. Se ele morre, não tem adultério.
Mas se eu mato, eu sou assassino. E lá nos 10 mandamentos diz que não pode matar ninguém. Logo, ele precisa morrer uma morte que não vai ser eu que vou causar diretamente. Ele vai morrer pelas mãos dos inimigos. De fato, o plano do cara deu certo. Porque quando a gente quer fazer o mal, vou lhe falar, parece que tudo fica fácil. Tudo fica fácil. Vai tentar em teu coração fazer aquilo que é bom. Vai ser luta, vai ser difícil, vai ser isso, vai aparecer um monte de coisa para tirar você daquela graça do Senhor. Mas experimenta fazer o que é mal. Não, não experimenta não. Mas é claro, toda vez que a gente planejar pecar, Satanás vai dar todas as ferramentas, facilitar todo o processo para você pecar. E foi isso que aconteceu. Urias morreu, deu certo o plano de Davi. Contudo, deu certo para os homens, para Davi, que logo em seguida traz Batseba para sua casa. E o que acontece em seguida? O profeta Natan chega para Davi e diz: Davi, a tua sabedoria é equivocada. Ele conta uma historinha para Davi e diz: Davi, é você, esse homem mau. Então, a sabedoria que não vem do alto é a sabedoria do mundo e que é satânica. A gente vai aprender um pouco sobre isso. Vocês entenderam os contextos que eu usei aqui? É importante que você tenha em mente isso. É importante que você traga para o teu coração essa certeza. Sempre que você quiser pecar, você quiser fazer aquilo que é errado, vai ser fácil. Vai ser fácil. Então, vamos lá para a exposição do texto. Essa só foi uma ilustração para dizer para você que se a gente for guiado pela sabedoria que não é de Deus, a falsa sabedoria, nós, em alguns momentos, como cristãos, como crentes, nós vamos querer usar as escrituras sagradas para flexibilizar o pecado, para justamente nós cairmos do pecado. Então, assim como Davi, nós reproduzimos isso na nossa vida também. Então, Tiago pergunta: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele é bem claro, que o demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Aqui apareceu a palavra sabedoria, que a gente já sabe o que significa. Significa a percepção da ação de Deus nas nossas vidas e no mundo caído. Ter essa visão, Deus está agindo. Deus está agindo agora na pandemia do coronavírus. Deus está agindo no dia do meu nascimento. Deus está agindo no dia dos livramentos, nos dias de livramentos que eu tive na minha vida, como também Deus estava agindo nos dias em que eu falhei, que eu cometi pecado. Deus estava lá, desagradando daquilo tudo, mas não desistindo das nossas vidas. A prova disso é que Deus envia o seu Filho para morrer por nós. Essa é a prova de amor de Deus. Deus não precisa fazer mais nada para nós para dizer que nos ama. Tudo já foi feito na cruz do Calvário. Tenha essa plena convicção. Não peça um sinal para Deus. Deus, me dá um sinal para mim entender que o Senhor me ama. O sinal já está posto. A cruz. A cruz de Cristo é o sinal do amor de Deus. Mas Jesus não ficou morto. Jesus ressuscitou e deixou uma promessa que ele iria e abriria um caminho, uma possibilidade para que nós estivéssemos com ele na eternidade, se assim nós crêssemos na sua obra e tivéssemos a convicção que somos peregrinos nesse mundo. Então, quando você é munido da sabedoria que vem do alto, você tem a plena certeza que esse mundo é passageiro e transitório, é um processo de transição. Nós estamos aqui como pecadores que somos, mas ao mesmo tempo somos filhos de Deus, justificados por Cristo Jesus, e estamos em preparação, estamos em obra para vivermos na eternidade com Ele para todo sempre. Então, essas obras praticadas aqui, que está grifado no texto,
são aquelas boas obras que nós tratamos na mensagem anterior. É necessário que o Filho de Deus resplandeça a luz de Cristo, seja o sal da terra através das boas obras praticadas. A gente aprendeu que não precisa ir para a África, precisa fazer isso e aquilo para fazer boas obras. Você pode fazer as boas obras dentro da sua casa, também, não somente, mas também cuidando do teu coração, sendo alguém funcional dentro do reino de Deus. Enfim, eu não vou voltar na mensagem anterior. O que a gente tem que ficar bem fixado na mente é que ser sábio e ter entendimento não pode ser só de boca, deve ser demonstrado pelo bom procedimento. Um dos grandes problemas nos dias que nós estamos vivendo agora é justamente a falta de um testemunho cristão autêntico. Existem bastante livros que falam sobre vida cristã, testemunho de cristianismo autêntico. A gente tem que pensar um pouquinho o que isso quer dizer. O que é um bom procedimento? Porque pode ser que isso vire um legalismo para nós. Eu não minto, eu não roubo, eu dou dízimo, eu estou indo na igreja todo domingo, agora época de pandemia eu não estou indo para a igreja, mas eu estou vendo os cultos online, então está tudo tranquilo, está tudo bem, quando na verdade não está nada bem aos olhos de Deus. Davi achava que estava tudo bem também, mas aos olhos de Deus estava totalmente reprovado. E o que eu tenho que fazer? Na verdade, eu preciso ser obediente ao Senhor, ser submisso a Deus. Lá na frente, Tiago vai dar essas instruções também. Mas você precisa entender com clareza que esse bom procedimento só é possível, bom procedimento aos olhos das Escrituras, aos olhos de Deus, só é possível acontecer num coração transformado. Quem for legalista, quem não tem o coração transformado, não vai conseguir, vou usar uma palavra forte agora, tá? Mas não vai conseguir fingir por muito tempo. Uma hora vai aparecer, uma hora a casa vai cair, ou melhor, a máscara vai cair. Eu gosto do testemunho de um estadista, o Benjamin Franklin. Ele não era cristão, ele era um agnóstico, e o pensamento dele era o seguinte, cara, eu preciso vencer o egoísmo. E ele começou a trabalhar com ferramentas humanas para vencer o egoísmo. E ele conseguiu. Na verdade, era o orgulho, perdão. Ele queria vencer o orgulho. E ele conseguiu por algum tempo, mas ele percebeu que ele estava ficando orgulhoso de ter vencido o orgulho. Logo, não houve transformação do coração. Ele só modificou aquilo que ele estava alimentando, o ídolo que ele estava alimentando no coração dele. Tá bom? De certa forma, o orgulho ainda estava presente e ele não teve grandes avanços nisso. Então, bom procedimento seria igual a praticar aquilo que que Jesus Cristo deixou exposto na palavra, né? O próprio Evangelho, e a gente tem a mania também de esquecer o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento tem validade sim. As alianças são diferentes, mas o Antigo Testamento tem validade. Mostra quem Deus é e o caráter de Deus. Não confunda isso, sabe? Deus ainda continua sendo santo. Ele não flexibilizou o caráter dele, porque nós estamos na época da graça. O pecado ainda vai ser passível de condenação e o perdão está para aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, essas obras que devem ser praticadas com humildade. A palavra humildade, aqui que está destacada em amarelo, ela não é a humildade que nós conhecemos no nosso cotidiano. Quando a gente fala sobre humildade, as pessoas logo pensam em pessoas pobres. Essa humildade bíblica, ela tem mais a ver com a convicção de que aquela pessoa é pobre interiormente, que não tem forças em si mesmo para mudar a sua condição e que Deus
é que transformou esse coração. E quando ele pratica boas obras, no contexto desse texto aqui, ele está indicando que essas boas obras só são praticadas por quê? Porque Deus fortalece para que essa pessoa pratique as boas obras. Nem as próprias boas obras dessas pessoas, as minhas boas obras, as tuas boas obras, são nossas, de fato. Elas só são praticadas porque Deus transformou o nosso coração e é Ele que nos direciona. Por isso que, logo em seguida, o texto diz que provém da sabedoria. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Primeiro, antes de falar da sabedoria do alto, a gente precisa entender com muita clareza, tá? Isso aqui vai ser bem legal para a gente fixar na mente a falsa sabedoria e suas manifestações. Nós vamos identificar em nós mesmos, esse é o objetivo, quando nós estamos sendo regidos pela falsa sabedoria. Vamos lá. Diz o seguinte, o texto a partir do versículo 14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso. É uma afirmação de Tiago, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, no texto bíblico, ele está literalmente dessa forma, entre aspas. Esse tipo de sabedoria, que de fato não é uma sabedoria, é uma tolice, não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Olha, muito forte esse versículo 15. Né? Não vem do céu, é terrena, construída aqui, portanto é humana, não é espiritual, não vem do fruto do Espírito na minha vida, mas é o fruto da carne, aquilo que está lá em Gálatas escrito. E ele complementa com uma afirmação muito complicada, muito complexa da gente entender, porque ela é demoníaca, ela é forjada no inferno, é criada por Satanás. E aí, versículo 16 diz, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Vamos pensar um pouco aqui sobre as características dessa falsa sabedoria. Como identificar uma falsa sabedoria? Inveja amarga. Eu fiquei meditando acerca desse adjetivo aí que Tiago já deixa de lado, inveja, mas ele não deixa só a palavra inveja. A gente conhece inveja. Inveja é uma espécie de ambição em que você deseja aquilo que é do outro. Você está sem contentamento no coração. Existe um livro do Jay Adams que fala sobre contentamento. Como estar contente em todas as situações. Tem um livro também que eu recomendo, do John MacArthur, A Suficiência de Cristo. É um livro muito bom, um livro bem dinâmico, um livro de uma capa vermelha bem legal. Eu gostei muito quando li. São algumas indicações que eu queria fazer nesse momento, que falam sobre contentamento, esses livros, tá? Fala da suficiência de Cristo nas nossas vidas. Mas o que é uma inveja amarga? Uma inveja amarga vai muito além de você querer aquilo que é do outro. Você quer a vida do outro. E por não conseguir, você vai lutar para isso e aquilo vai trazer amargura dentro de você. A palavra amargura, ela pode ser comparada a um veneno. Um veneno. Algo que vai estragar você por dentro. Algo que vai fazer com que você não tenha vida, mas acaba vivendo a vida da outra pessoa, achando que o cabelo da amiga é melhor, que a roupa da amiga é melhor, que esse é mais inteligente que eu. E aí você vai ver as crises existenciais acontecendo. Elas se intensificaram na nossa época agora, porque na verdade é uma inveja velada, uma inveja amarga e velada. Dificilmente nós conseguimos confessar ela, porque ela está muito enraizada no nosso coração. Queremos o mesmo sucesso do outro sem trabalhar para esse sucesso. Queremos alcançar objetivos sem passar pelo processo de aprendizado de alcançar esses objetivos. Então, Tiago está preocupado. Tiago está expondo isso de uma maneira bem clara, porque isso está dentro do coração, ele diz no versículo 14.
se vocês abrigam no coração, olha onde está escondida a inveja amarga, no coração. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarda o coração, porque o coração ele é frágil, o coração ele é tendencioso. Jeremias 17:9 fala de uma doença no coração, uma doença que vai tomando todo o ser e depois começa a reger a mente com forma de ídolos que aparecem dentro do nosso coração. João Calvino falou que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, cuidado, porque é muito difícil de identificarmos, ou melhor, de confessarmos. Identificar, nós identificamos. Sabe aqueles pensamentos que vêm do nada dentro da tua mente, em que tudo que tem no outro é melhor? Já rolou isso dentro da tua cabeça? Tudo que o outro tem é melhor que o teu. Tudo que você possui não tem validade nenhuma, mas aquilo que o outro está vivendo é melhor, aquela pessoa é melhor que eu, aquela pessoa é mais inteligente que eu. Acaba que vai tendo consequências assim que a gente não vai percebendo. Ansiedade, as depressões, as crises existenciais, fobia, tudo tem como raiz o coração. E lá no cerne também dessas questões, você encontra a inveja amarga. Eu não consigo pensar numa inveja doce, tá? Para mim, inveja, tudo é inveja e é ruim. Tudo é do capeta. Mas ele usa essa expressão inveja amarga para trazer o peso de como o negócio é e que como pode destruir o nosso coração, tá bom? Então, vamos caminhar um pouco mais para entender outra característica, ambição egoísta. De certa forma, a inveja é uma ambição. Mas por que Tiago está usando ambição egoísta? Porque é possível que a gente tenha uma ambição favorável. Em que sentido? Quando nós queremos que o reino de Deus expanda, que ele cresça aonde nós estamos, né? Nós estudamos as Escrituras, nos preparamos, ou melhor, deveríamos estar preparados para o evangelismo, para falar do amor de Deus, para despertar as pessoas desse sono da morte através da pregação da palavra e da ação do próprio Deus no coração, governando e convertendo os seus escolhidos, os seus eleitos. Mas essa ambição egoísta, ela faz a pessoa olhar só para ela mesma e para os interesses dela, aquilo que ela quer, sabe? É muito complicado isso. E isso pode destruir a nossa alegria, a alegria da salvação, porque você sempre tem que entender uma coisa, que o cristianismo, ele não é uma religião isolada, em que isola pessoas em ilha. Toda vez que pastores ou denominações quiseram isolar o cristianismo, foi criado aí uma base para a heresia. Foi criada uma base para ser criada também as seitas. As seitas surgiram. Por quê? O cristianismo não é uma religião isolada. Ela é uma religião que comunica as verdades do reino. Ela é social. Ela deve estar presente em todos os lugares, seja na universidade, seja na fila do banco, seja onde quer que o cristão esteja. Então, quando é dominado pela ambição egoísta do coração, você não pensa no outro. Você só pensa em si mesmo. E pode ser que mesmo dentro do reino de Deus, nós tenhamos a ambição egoísta. Quer um exemplo? Israel. Antigo Testamento. Estava preocupado só com eles. Eles foram chamados para ser bênção entre outras nações. Eles fecharam. Eles fecharam a nação. Como fosse o único povo de Deus. Eles eram, de fato, o povo escolhido de Deus. Mas eles deveriam abençoar
as outras nações. Isso aconteceu em Cristo Jesus, né? Mesmo os homens falhando no seu ideal, Cristo morreu por todas as nações, pelas etnias, pelas culturas, né? Lógico, aí a gente não vai entrar no mérito da salvação condicionada ou a salvação limitada. Isso não é o ponto da minha pregação aqui. Mas o que Cristo fez na cruz é a prova que através de Israel, Jesus nasceu em Israel, na tribo de Judá, descendente de Davi, para provar que as nações seriam abençoadas. Contudo, se você olhar para Israel histórico, olha, dentro da oração do judeu ortodoxo, até o dia de hoje, tá? É bem difícil a oração. Obrigado, Senhor, por não ter nascido um cachorro. A primeira parte da oração dele. Segundo, por não ter nascido mulher. Segunda parte da oração de um judeu ortodoxo. E terceiro, por não ter nascido gentil. A ideia ainda é bairrista. Por isso que precisa ser convertido pelo Senhor. Eles precisam passar por esse processo da conversão. Se você olhar historicamente, Israel estava muito preocupada somente com ela mesma, com o seu benefício, com com o seu crescimento, com a sua expansão do seu reino. E somente em Davi e em Salomão, Israel alcança a possibilidade de ser bênção para as nações que estão ali ao seu redor, né? Naquele tempo de Davi e Salomão, Israel seria os Estados Unidos de hoje, a nação mais rica e mais poderosa da época. Mas, ao invés deles serem bênção, eles começaram a ficar mais restritos, a discriminar mais as pessoas. Essa palavra discriminação está forte agora, né? Por conta do racismo, os movimentos que estão acontecendo. E, inclusive, a gente tem que traçar uma teologia, tá? Porque existem muitos cristãos que são racistas também, em vários aspectos, tá? Não só de raça, no sentido cor da pele, mas de denominação. Olha, minha denominação presta, a tua não presta. Eu sou o detentor da palavra de Deus, nós pregamos certinho e ninguém mais prega, só a gente. Cuidado com isso, viu? Essa é uma sabedoria que não vem do Senhor. Um cristão, ele não é egoísta, ele não tem essa ambição egoísta no coração, tá? Então, toma um pouquinho de cuidado com isso. Negar a verdade. Nós já falamos um pouco sobre isso aqui. Essa falsa sabedoria, ela nega a verdade pelo quê? Porque ela quer flexibilizar a verdade para atender a minha necessidade, vir, entre aspas, necessidade aqui vamos colocar, seria alimentar o meu próprio pecado. Isso tem que ter atenção aqui, tá? Porque quando a gente vai sendo regido pela falsa sabedoria, a gente vai conseguir identificar pela flexibilização da verdade ou negar a verdade. Está escrito na palavra de Deus, está sendo exposto, a gente está passando por um processo de discipulado ou está ouvindo uma mensagem, um EBD, a gente vai negar essa verdade. Então, é uma característica, né, dessa falsa sabedoria. Não vem do céu, não é de Deus. É de cunho humano. São as convicções humanas, são aquilo que os homens pensam. Onde você vai encontrar uma explicação bem legal sobre isso? Anota aí. Romanos capítulo 1. Você vai encontrar claramente a explicação, onde o apóstolo Paulo conclui com a frase: querendo ser sábio, fizeram-se loucos. Lá em Romanos 1 você vai encontrar essa afirmação do apóstolo Paulo. Quanto mais sabedoria humana eu quiser ter, e aqui, galera, presta bem atenção, meus irmãos, não é conhecimento acadêmico e nem teológico, tá bom? Não é conhecimento acadêmico e nem teológico. É uma forma de viver, é um jeito de pensar que faz eu agir como um ser humano que não conhece a Deus, que despreza a verdade de Deus e eleva as minhas convicções humanas, a minha lógica humana. Você já experimentou
aquela ideia diabólica de você querer mandar na palavra de Deus, ou querer mandar em Deus, determinar coisas para Deus, tomar o lugar de Deus na regência do mundo. A falsa sabedoria é justamente isso. Destronar o Todo-Poderoso e autossincronizar. Quando você olha o texto de Gênesis, em que a serpente engana Eva, a base é: vocês serão como deuses. Então está na ânsia ali do coração humano, no cerne, ser como Deus. Ter controle das coisas. E o lance mais legal do cristianismo é que nós perdemos o controle da nossa vida. Jesus disse: se você quiser segui-lo, é necessário você negar os seus interesses. É necessário você negar a si mesmo. Tomar sua cruz nesse contexto, desse texto lá de Lucas, não quer dizer que eu e você vamos ter que botar uma cruz nos nossos braços e caminhar com ela. Naquele contexto, quer dizer o seguinte: a vontade de Deus para Jesus era a cruz. Eu tenho que tomar a minha cruz, significa que eu tenho que estar submisso a essa vontade de Deus para a minha vida, que pode ser uma cruz, pode ser a perseguição, pode ser N coisas que podem acontecer. Mas aí está no centro da vontade de Deus. É negar a mim mesmo e estar no centro da vontade de Deus. Deus está central ali na tua vida. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma pergunta aplicativa, tá? Você só tem que pensar. O que está gerenciando a tua vida hoje? Para pensar um pouco, o que está no centro da tua existência? O que passa aí todo dia pela tua cabeça? Quais são os teus sonhos? O que você pensa para o amanhã? Se você fizer uma análise genuína e assim mesmo sincera, você vai encontrar muitas coisas que não são Deus no meio das tuas vontades. Quero casar, no caso eu sou casado, é exemplo para vocês que são solteiros. Quero casar, quero ter dinheiro. Tem coisas que são lícitas, são bem lícitas. Todavia, elas podem tomar o coração e se tornar um ídolo para nós. Quantos casos eu vejo de mães e pais que idolatram os seus filhos? A filiolatria é um problema. É um problema já estudado por médicos, pela medicina. É muito sério. Todavia já estava nas escrituras. Já estava nas escrituras, apontando que o pai e a mãe deveriam ser o gerente da vida, mas a falsa sabedoria que nega a verdade diz: não, é melhor a psicologia, é melhor o que a psicopedagogia está dizendo. Vamos tratar como bebês lindos, maravilhosos, que não são pecadores. Meu irmão, minha irmã, o homem nasce pecador. Uma criancinha lindinha, maravilhosa, é pecadora, ela mete o dedo na tomada quando você diz que não é para colocar. Ela faz coisas absurdas. Bate no outro e esconde a mão dizendo que não bateu. Aí a gente acha bonitinho, e criança é bonitinha mesmo, mas acaba dizendo nos nossos corações que elas não têm pecado. Elas são inocentes. Davi estava consciente no Salmo 51, quando ele diz: em pecado me concebeu minha mãe. Ou é o Salmo 139, alguma coisa assim. Olha lá. Há um perigo no meio disso tudo. Calma lá. Nós somos pecadores. A gente tem que entender que essa falsa sabedoria não vem do céu. Não vem do céu, não é de Deus. Se não vem de Deus, vem do diabo. Tem que prestar muita atenção, porque aí a gente começa a escutar mais a psicologia, a gente consegue escutar mais a filosofia, as ciências no geral, aquilo que está regendo o mundo. Gente, é impossível hoje um crente assistir televisão, por exemplo, uma TV aberta, porque a gente vê ali uma programação regida pela impiedade,
regida pela impiedade. Né? A gente sabe disso. O famoso jeitinho brasileiro que nós temos aqui na nossa nação, nós sabemos que ele existe, que permite mentir, que permite enganar, que permite ser falso, desde que a gente seja alegre, faça carnaval e no final das contas a gente ganha uma Copa e fica todo mundo feliz. Isso é o jeitinho brasileiro que você deve combater no seu coração. Deve combater, porque essa sabedoria não é de Deus. É do canela fina, é do capiroto. Pensa nisso um pouquinho. Sabe quando você quer flexibilizar as coisas porque você ouviu um livro de autoajuda? Mande a autoajuda para o inferno. Você precisa da ajuda que vem do alto. A ajuda de Deus. Aí vem um cara dizendo, não, ele não é um adúltero, ele tem problemas de distúrbios sexuais. Lindo, outro nome para adultério, safado, sem vergonha. Pronto, outro nome que deu. Não, ele não rouba, ele é cleptomaníaco, ele tem uma tendência... Tendência do quê, rapaz? Isso é pecado. Não pode ser flexibilizado, não. Isso detona com o nosso relacionamento com Deus. Cuidado com isso, meus irmãos. Cuidado. Cuidado com essas historinhas que são bonitinhas de dizer que você tem que sair da caixinha do cristianismo. Fique dentro da caixinha do cristianismo mesmo. Seja regido por Cristo. Aí vem um ser humanozinho que fala uma besteirazinha, como esses caras aí do evangelho da autoajuda, e você fica extasiada, porque o cara se veste bonitinho, tem um cenário tudo escuro, uma vela do lado, e ele fala bonito, você não é cauda, você é cabeça. Princesa do Senhor. Princesa do Senhor? Não. Nós somos pecadores que necessitam da manifestação da glória de Deus na nossa vida. Ah, se não fosse Jesus Cristo na nossa vida. Quem reconhece isso? Quem pode reconhecer? Ah, se não fosse Jesus Cristo na nossa vida, como é que nós estaríamos? Essa pregação, ela fere um pouco o nosso ego, porque a gente queria que fosse mais fácil as coisas, mas não é. O próprio Cristo diz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo foi contra Cristo. O mundo é contra os cristãos. O sistema do mundo é contra os cristãos. Você precisa aceitar isso. A sabedoria que é falsa, ela rege outra coisa. Não seja amigo do mundo. Seja amigo do mundo. Abrace o mundo. E aí a gente vê um negócio entrando nas igrejas chamado pragmatismo religioso. O que dá certo no mundo, dá certo na igreja também. Então vamos, largar de mão. Então hoje a igreja se parece mais com o mundo do que com Cristo. Difícil, né? Com que mais você parece? Com Cristo ou com o mundo? Quais são os teus pensamentos aí em relação a isso? Pense um pouquinho com só você e Deus, tá? Faça essa análise. Traga essa realidade do teu coração para essa tua análise quando você estiver conversando com Deus. É do diabo, nós já tratamos sobre isso aqui, de fato é do diabo. É do diabo mesmo, porque traz muita confusão, onde tem inveja amarga, ambição egoísta, essa sabedoria que não vem do céu, que é humana, né? E que não é espiritual, não é o fruto do espírito, mas é o fruto da carne, ela traz a confusão, como diz, ela traz confusão, versículo 16, Tiago use toda espécie de males. Tudo que você pensar de mal que existe no nosso meio vem dessa falsa sabedoria. Toda espécie de males. Difícil, né? Provoca confusão, conflitos, né? Traz consigo diversos males. Onde nasce a fofoca? Da falsa sabedoria. Aonde nasce a falsidade? Da falsa sabedoria. Onde nascem os assassinatos? Falsa sabedoria. Ah, mas eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém,
faço coisas ruins, não. Mas você odeia o irmão. E a Bíblia diz que quem odeia o irmão é assassino. Está sendo regido pela falsa sabedoria. Então, vamos caminhar de uma forma diferente, tá? Eu queria depois, agora, daqui para frente na mensagem, te encorajar em algumas coisas, mas eu preciso finalizar com esse texto de Romanos 1, 22, 23. Diz o seguinte, dizendo: sábios tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Dizendo: sábios tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus. Então, vamos entender uma coisa aqui importante. A raiz da falsa sabedoria é a idolatria. É a idolatria. Porque ela tira a glória de Deus, ela tira os olhos de Deus e coloca nos homens, que são mortais. E agora a gente vai caminhar na direção do final, falando sobre a verdadeira sabedoria e suas manifestações. É bem interessante aqui, porque é tudo o contrário da falsa sabedoria. Essa partícula aqui, mais, que Tiago usa, aqui a gente tem que dar glória a Deus. Glória a Deus por esse mais. Porque a gente não é regido pela falsa sabedoria. Nós somos regidos pela verdadeira sabedoria. E ela vem do alto, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Vamos caminhar aqui na direção de entender as características da verdadeira sabedoria. É pura. Essa pureza aqui, ela não está relacionada à pureza sexual usada em outros textos bíblicos, que é a porneia, impureza. Não é isso. Essa pureza aqui é: as minhas atitudes não estão manchadas pelo pecado. Essa sabedoria, ela é divina, ela vem de Deus, ela é instrução de Deus. Nós somos nascidos em Cristo Jesus para a prática de boas obras. Nós somos forjados na justiça de Deus e somos forjados no nosso desejo de glorificar o nome do nosso Deus. Então é muito importante a gente ter em mente essa verdadeira sabedoria que foi passada pelo processo de purificação do próprio Deus. Aqui é muito fácil da gente entender isso. É quando nós, antes de Cristo, nós tínhamos algumas atitudes que agora nós reconhecemos que são pecaminosas, que não agradam a Deus, e nós eliminamos essas atitudes da nossa vida. Nós não eliminamos essas atitudes da nossa própria vida pela nossa própria força, mas é o Espírito que nos convence, o Espírito Santo de Deus, tá? Que nos convence do pecado, da justiça e da ira vindoura. Logo, nós temos a consciência do que é pecado e não, o que não é pecado. Regidos por Deus, nós escolhemos fazer o bem. Eu não acredito em livre-arbítrio, eu acredito em livre agência. Ora, nós somos agenciados pelo pecado, ora, nós somos agenciados por Deus. Quem não é agenciado por Deus, sempre vai ser agenciado pelo pecado e sempre as suas atitudes serão pecaminosas. É só você tirar uma selfie quando você der uma cesta básica para alguém querendo aparecer de humilde e bom. Isso está provando que as escrituras estão certas. As atitudes positivas, elas visam alguém batendo palma para você. Olha que gente bacana você é. Mas a verdadeira sabedoria, ela se esconde. Ela se esconde atrás da cruz de Cristo. Ela quer que Cristo brilhe. Ela quer que Cristo resplandeça. Ela tem a vontade do Evangelho, a vontade que o Evangelho se expanda por todas as nações. Ela olha alguém que não é convertido, ela chora, porque ela sabe que a solução para a vida daquela pessoa é Cristo Jesus. Ela chora pelo necessitado, ela chora pelas pessoas que fazem parte da nossa família e que a gente sabe que amanhã ou depois, quando Cristo voltar, essas pessoas estarão no inferno. Elas lamentam a condição do mundo. A verdadeira sabedoria clama pela salvação em Cristo Jesus. Ela age para que a luz de Cristo resplandeça no meio das trevas, que é esse mundo caído, onde João, o apóstolo, disse: no mundo jaz o maligno.
no mundo. A sepultura do maligno é o mundo. Muito bem. Então, a pureza, ela está relacionada à ausência de interesse próprio, mas no centro estão os interesses do próprio Deus. Ela é pacífica. Ela não quer fazer manifestação, quebrar as coisas, chutar, machucar os outros. Ela não quer chamar o branco de racista e o negro de ruim, de seja lá qual nome, que nomenclatura, mas ela quer encontrar paz para todos. Ela quer encontrar uma forma de viver em que as pessoas não precisam estar se degladiando por aí. As pessoas se degladiam por conta dos seus interesses pessoais. Depois nós vamos aprender isso na outra exposição do próximo capítulo de Tiago. É amável essa verdadeira sabedoria. Ela é amável. Né? Semana passada eu falei sobre aquela ideia de negócio de você ser sal grosso. Você é grosso porque você é sal grosso. Eu disse e repito, olha, se você tem essa imagem que você é sal grosso, então você ainda não passou pela transformação genuína do Espírito Santo de Deus. Você não é convertido. Vá se converter. Vá se converter. Porque nós somos chamados à mansidão, domínio próprio, a mansidão. Leia Gálatas, veja o fruto do Espírito, o que é. Nós temos que ter palavras amáveis dentro da nossa boca, meus irmãos. Nós temos que levar bênção para as pessoas e não maldição. Lembra? Da nossa boca não pode sair maldição e bênção. Tem que sair uma coisa só. Ou vai sair maldição e você se entrega de vez a esse mundão, ou você vai se entregar totalmente a Deus e vai sair bênção da sua boca. Somente bênção. É isso que Deus quer que você aplique. Pois bem, é compreensível. O mundo precisa de compreensão. O mundo não precisa de tolerância. O mundo precisa de compreensão. Isso é muito importante. Cheia de misericórdia. Isso aqui está junto com compreensão. Você compreende que uma pessoa está no estado que ela está por ela ser pecadora, por ela não estar envolvida com o reino de Deus. E você não odeia essa pessoa, mas se enche de misericórdia, de desejo pela salvação dessa pessoa. Produz bons frutos, é imparcial, é sincera, produz paz. Esse é o objetivo da vida das pessoas, encontrar paz. E essa paz verdadeira só se encontra em Deus. Grava isso. A falsa sabedoria destrói relacionamentos e fomenta a mentira e a falsidade. Isso aqui é a falsa sabedoria. A falsa sabedoria é forjada no fogo do inferno. O mundo precisa que os filhos de Deus manifestem a verdadeira sabedoria. Vocês já têm ela em vocês. Cristo já reina no coração de vocês. Deixe que ele seja também o regente das suas palavras e das suas ações. A luz de Cristo se manifesta na vida dos seus filhos. Então, a verdadeira sabedoria se manifesta na prática. Quando você é cristão autêntico, você revela para o mundo a verdadeira sabedoria, que vai dar ao mundo o que o mundo realmente precisa. Um rei verdadeiro, um rei honesto, um rei que zela pelo seu povo, um rei que entende o coração do seu povo. Amém? Então, que o nosso coração hoje se volte para Deus em oração, para que nós, aos poucos, tiremos, com a ação de Deus, a falsa sabedoria do nosso coração, tá bom? Você não precisa da psicologia, você não precisa da autoajuda, você precisa da ajuda que vem do alto. É isso que você precisa. É isso que eu preciso. Alguém consegue dizer amém depois de 1h e pouco de mensagem? Amém? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Falar com Deus? Querido Deus, obrigado, porque nós entendemos o que é a falsa sabedoria.
e os estragos que ela faz, o estrago que ela promove no nosso coração, o estrago que ela promove nos nossos relacionamentos e principalmente no relacionamento com o Senhor. Nós não queremos ser regidos pela falsa sabedoria. De fato, Senhor, eu preciso reconhecer que ela é muito atraente. Ela é muito atraente porque ela flexibiliza as escrituras sagradas. Ela coloca o homem no centro. Ela coloca os desejos do homem no centro. Eu tenho que confessar, Senhor. Eu também sou atraído pela falsa sabedoria. Mas eu entendi que ela não vem do céu, ela é humana, ela é antropocêntrica. Ela é do diabo. As palavras foram claras usadas por Tiago. Eu quero mesmo, Senhor. Eu tenho certeza que meus irmãos e irmãs que estão escutando essa oração também querem. Querem viver segundo a verdadeira sabedoria, que vem do alto, é de Deus. Ela promove a paz. Ó Deus, que nós sejamos agentes propagadores dessa verdadeira sabedoria em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, que Deus abençoe vocês. O pessoal aí do Sul não vai ficar para a IBD, né? Vão preparar o almoço, né? Gambaté aí, hein? Depois pergunta para o Thiago o que é gambaté. Ele vai explicar para vocês. Forte abraço aí para todos. A gente vai dar um tempo e daqui a pouco volta para a IBD, tá bom? Até mais, até mais. Tchau, tchau.